Olá, eu sou o Rodrigo, nós estamos no Comida de Verdade. Estou tendo um papo maravilhoso e saborosíssimo com Miriam Rocha, que é chocolatier. Miriam brasileira, morou 15 anos na Europa, se formou, saiu daqui publicitária, voltou especialista em chocolate e está esclarecendo vários assuntos, vários mitos aqui pra gente com relação a esse produto, esse presente dos céus. Então, Miriam, eu queria que você propusesse um desafio para quem está em casa, para quem está nos assistindo. Você trouxe vinho aqui, certo? Um Carmené. Justamente para ele nos ajudar, já que acho que é indiscutivelmente claro de que o mundo gourmet é direcionado pelo vinho. Né? O vinho já mostra toda a complexidade, precisa de ajuda, precisa parar e pensar o que eu estou tomando. Então ele vai nos ajudar, já que eu criei produtos para harmonizar com o vinho. E eu acho que seria um bom desafio quando a gente começa a perceber que nem todo chocolate vai harmonizar. Então a gente começa a perceber, puxa, né? Mas tentando sair do tabu, porque se fala muito, chocolate vem harmonização difícil ou não harmoniza. Então vamos entender. Existe isso? Existe essa restrição com relação ao vinho? Muito. Ao chocolate, eles não harmonizam? Não, é uma harmonia muito difícil. Então primeiro se criou um tabu, né? O pessoal do vinho maduro e, enfim, os experientes do vinho diziam o chocolate fica lá e não é um produto harmonizável, porque não se conheceu os bons chocolates. Tá. Daí foi se evoluindo essa questão e quando os chocolates entraram nas sobremesas e aí apresentaram os vinhos adicionados, o vinho do Porto, falaram, ok, chocolate e vinho pode rolar, mas fica ali quietinho na sobremesa do vinho do Porto e tá muito bom para vocês. Só que é claro que a gente quis mais, né? Então a gente foi aprimorando o chocolate e os vinhos foram se encantando por outros momentos da refeição, desde a entrada até o final, e com essa amplitude, digamos que esse casamento aconteceu. Então, aprendemos todos, né, partindo de viticultores modernos e experientes, né, modernos de cabeça, experientes de técnica, e que me guiaram também, para chocolatiers também audaciosos e a gente criar chocolates que harmonizam, criar enquanto receita, como eu te falei. Uhum. Porque já existia, por exemplo, um dos grandes chocolatiers que guiaram minha carreira na França, foi um chocolatier que ele sonhou, ele aprecia vinho muito, e ele sonhou, ele falava que esse era o moto, né, a missão da empresa dele, que algum dia se deguste o chocolate como se aprecia um bom vinho. Isso para mim ficou marcado. E aí, por que não com um bom vinho, né? Então, cada um tendo, claro, a sua direção de trabalho. Mas o vinho tem uma história também, isso foi construído. O chocolate está no caminho, ajuda todo mundo. né? Ele ajuda o pessoal do queijo, ele ajuda o azeite, ele ajuda a gente a compreender essa gourmandise, para a gente não ter que falar em argumentizador, então a gente consegue, né, enquanto gourmandise, porque a gente entende que perante o vinho eu fico atento, porque eu sei que eu tenho que aprender. Os outros produtos talvez nem tanto. Então, mostra que a gente tem que aprender. Então, o que eu queria era que a gente parte do princípio que existe sim, porque existe literatura, existe essas harmonizações já há um bom tempo. Não se foque que seja difícil ou não difícil, mas tente encontrar que na dificuldade que basta ter o produto certo. Você está falando de uma coisa interessante que é o vinho, respeitar a construção, o percurso do vinho, né? E como ele se insere nessa questão gastronômica e traz outros elementos, outras comidas, né? O queijo, você falou, azeite, enfim, para a mesa. Sim. Do chocolate. Uma orientação, assim, é um desafio, mas ao mesmo tempo uma orientação. Como as pessoas podem harmonizar um vinho com chocolate? Você trabalha com chocolate para harmonizações com vinhos. Mas os chocolates que estão no mercado, em geral, não foram produzidos para esse fim. E aí? É claro, é o que eu te falei. Né? Você precisa de um risoto, pode. O que eu acho que você tem que buscar é um produto, um vinho redondo, um vinho suave no sentido não doce, mas vamos sair a gente está num vinho seco. Sim. Então, um vinho robusto, mas com não muita informação de tanino, e um chocolate sem amargor. O que eu quero é educar esse palato. Dentro disso, nessa busca, você vai encontrar alguns que vão harmonizar de forma mais natural. Claro, a harmonia perfeita seria, como eu te falei, não é um vinho com arroz arbóreo, e sim com risoto. Então seria com uma receita. Mas pelo menos que a gente já busque chocolates que tenham informações sensoriais. Se
Se eu for por aí, eu já vou ter acesso a melhores chocolates. E isso já me agrada. Mas, por exemplo, Então- se a gente... você tem essa amêndoa já finalizada. Seria uma boa pedida para esse vinho, Carmené? Seria porque ela está muito bem fermentada. Mas vamos para o chocolate, que é mais difícil do que a amêndoa? Para o chocolate finalizado. Então vamos fazer a seguinte Tem uma brincadeira. abelha querendo participar. Dá licença que esse chocolate é nosso, por favor. Pois é, viu? Obrigado. Coisa boa, coisa boa. Esse você então tá... percebe primeiro o teu vinho como... Tá, sim, enfim. claro. Tá, então Sem o mise-en-scène do vinho, porque, né? não precisa. não Mas é você o foco. percebe que ele tem um buquê, que ele é um vinho, né, robusto, mas não tá um vinho carregado, Sim. duro. Só que não seja Sim, duro, sim. tá? Tá, Não tem muito tanino, né? Sim, é Só bem- queria que não conflitasse. sim, bem tranquilo. Agora vai num chocolate do mundo do chocolate, bastante tanino, ou seja, com amargor. Pra você ver essa dificuldade. Deixa eu fazer junto com você É. pra eu ver o que você está sentindo. Normalmente você sempre molha, né, sua boca com a bebida, vem com o chocolate já começa que ele é bem duro, então você tem necessidade de morder para provocar saliva. E aí vem o vinho. E adoçou tudo, né? Nossa, É. Nada aconteceu. Não é? Ou o quê? Eu tenho um pouco de dificuldade, confesso, de dizer o que eu sinto em palavras. Conta o que você sente. Mas, realmente eu senti que adoçou um pouco. Adoçou. Completamente. E é isso que quem gosta de um vinho não gosta. É. Fala, puxa, Estraga. ou amarga ou adoça. Nesse caso, Adoçou. adoçou. Né? Porque esse Claramente. chocolate, enfim, eu não sabia que adoçar, também não tinha. Deixa eu ver o que É. vai acontecer com esse. Adoçou bastante. Talvez seja essa a crítica. Estragou o vinho, que falaria o pessoal do vinho, Sim. o vinho chato. Mas vamos, já que a gente está no chocolate. Então, por isso que eu volto à história da amêndoa. Talvez um produto mais rústico, finalizado, como você... O que você colocou nessa capinha? Eu vou te contar depois. Prova esse daqui. E esse não vai adoçar. Mas vai quase amargar, mas enfim. Também não vai valorizar. Sentiu? Sim. Bem diferente. Não tem informação nenhuma. É. Agora tenta um desses dois. Eu começaria com esse daqui e depois iria para esse. Um dos dois tende a harmonizar. O problema é que tem esse sal. vai ficar todo um buquê na tua boca de aroeira. Esse tem tem um sal, é uma aplicação de sal marinado em vinho. Então ele vai valorizar o vinho, vai valorizar uma experiência Nossa. salgadinha que tem a ver com vinho. Vai valorizar ele. Ele foi criado para... E vai provavelmente dar mais prazer. Sim. Ele não restringe, né? Ele não... Vai derreter muito rápido na Realmente tua é boca venenoso. para poder entrar uma bebida gelada. Quer dizer, gelada não, né? Ele está a temperatura ambiente. Muito bom. Você não morde, né? Ele já vai... É. Muito bom. Sentiu a diferença? Ele deu Senti. uma composição, uma terceira Sim, coisa. ele abre um pouquinho. Ele respeita o... Eu não sei o que eu tô... Né? Você tem na boca sim. um momento É de prazer, diferente. é só isso. Sim, sim. É pra isso que você quer. Sim. Comer. Dá pra diante sentir o de uma chocolate. laranja. Eu acho que a presença do sal dá uma Sem você ficar, equilibrada. né, vino chato, choco chato e o buquê e tal. Não é isso, é só uma coisa gostosa. Uma experiência de conciliação das E duas às coisas vezes- boas mesmo. E às vezes Sim. o final de uma refeição. Às vezes eu não quero comer uma sobremesa, eu quero só finalizar com um vinho que eu já estava tomando, um docinho. Mas aqui esse você tem pimenta rosa, por Pois exemplo. é, esse ele vai te deixar um retrogosto, vai deixar a informação que vai para casa. Esse abre mais ainda. A pimenta tem uma... É que é uma pimenta que não é pimenta, né? É uma... Esse eu já acho que interfere um pouco mais. Ele tem um pouco mais de personalidade, se for do retrogosto. O sal, ele é mais... O sal ele é mais tranquilo. Então seria uma boa opção para Todos dois foram criados para vinhos Mas tintos é muito leves. gostoso. Esses dois produtos, acho que não precisa mais nada, né? Acho que agora eu te convidaria a provar uma amêndoa pura de cacau com o vinho que eu fiz para você, assim, para você só Deliciosa. voltar ao cacau, mas de uma forma... E o que você colocou aqui? Isso é um... Segredo. Não, isso não é. Bom, é um drageado à l'ancienne. É um drageado que não se usa mais. Drageado feito à mão, dos antepassados, mas Maravilhoso. usados para dragear amêndoas e Maravilhoso. castanhas.
E aí eu peguei a castanha que eu amo, uma castanha que eu queria que se provasse pura, mas que não tivesse medo dela. Então muita gente pensa que é uma castanha, é uma amêndoa, né? E aí eu deixo que prove, goste, e aí eu peço para que você olhe o que você provou. E ela realmente vai muito bem com vinho, vai com café, eu tenho ela com outros aditivos de tempero, para cerveja, para um petisco salgadinho e fumê. Você comentou uma coisa interessante, que é o uso do chocolate acompanhando outras coisas, acompanhando outros produtos. Existe alguma aberração, algum desdobramento? Não, eu acho que tudo é permitido. Indevido, se tiver uma justificativa, tudo é permitido. Uhum. Não sei, eu acho que talvez botar muito açúcar em alguma coisa para você esconder um sabor, ou conflitar, entendeu? Fazer uma receita com chocolate bom, de origem, bacana, e aí você colocar muito açúcar, ou colocar no chocolate de origem uma adição de saborização, de anilina ou alguma coisa assim. Isso eu acho que não precisa. Uhum. Não, anilinas e... como é que fala? Essências. Uhum. Isso seria uma aberração. Não precisa utilizar isso. Miriam, você falou uma coisa muito bacana, muito poética com relação à liberdade. Pelo menos foi o que eu aprendi a principal lição que eu aprendi do nosso papo. Que o chocolate não tem nada proibitivo, que você pode ousar e em busca do prazer sem medo de pecar, sem medo de errar e tudo mais. Uhum. Nesse tempo todo que você trabalha com chocolate, nesses 15, 16 anos que você trabalha com chocolate, o que o chocolate te ensinou? Exatamente isso, que é sem fronteiras, que é um produto gastronômico capaz e merecedor de respeito como ingrediente puro, tanto para a gastronomia salgada quanto para a aplicação da confeitaria, não mais óbvio, mas que é um produto versátil, que é um produto sem culpa, né? Como todo mundo culpa, né? Faz a promessa, a primeira coisa que corta é o chocolate, faz a dieta, a primeira coisa que corta é o chocolate. A gente pode cortar as gorduras que estão nos preparos de chocolates industriais, mas a massa de cacau, ela é pura, ela tem uma gordura nobre, ela não tem culpa, ela não engorda, ela não causa comedogênicos na pele. Gente, igual um pouco uma taça de vinho é tão benéfica ao coração, o cacau também é. E além de tudo, ela dá prazer, ela alimenta direto a alma. Então o que eu aprendi é que ele deve ser respeitado sim, deve ser mantido e cultivado e feito parcerias, né, sem nenhuma demagogia, com quem tá lá na ponta, porque senão isso aí vai acabar a cadeia, a gente precisa disso. E é um produto gourmet sim. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E que depender de mim, a gente vai continuar gourmetizando o negócio. Abra um aquela bom coisa... vinho, aquela coisa assim. Agora é o momento... Vamos brindar, então brinda. Abra um bom vinho e permita-se, é isso. Obrigado. De nada, obrigada a você.